Olá, queridos amados irmãos, graça e paz a cada um de vocês, sejam todos muito bem-vindos e que bom poder estarmos juntos mais uma vez para meditar a Palavra de Deus. Hoje, nessa quarta-feira, dia 25 de julho de 2018, onde estamos vivenciando a 16ª semana do Tempo Comum, mas a liturgia de hoje nos convida a celebrarmos a festa de São Tiago Apóstolo. E a leitura, então, do Evangelho proposto para essa festa é a de São Mateus, capítulo 20, versículos de 20 a 28, que vai nos narrar o seguinte. Naquele tempo, a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, aproximou-se de Jesus e prostrou-se para lhe fazer um pedido. Ele perguntou, que queres? Ela respondeu, manda que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Jesus disse, não sabeis o que estáis pedindo. Podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam, podemos. Sim, declarou Jesus, do cálice meu bebereis, mas o sentar-se à minha direita e à minha esquerda não depende de mim, é para aqueles a quem meu Pai o preparou. Quando os outros 10 ouviram isso, ficaram zangados com os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse, sabeis que o chefe das nações as domina e os grandes fazem sentir seu poder. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser ser o maior entre vós, seja aquele que vos serve. E quem quiser ser o primeiro entre vós, seja vosso escravo, pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muitos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos então hoje celebrando a festa de São Tiago, intitulado do Maior. E vamos então ouvir um pouquinho da história de São Tiago. Nascido em Betsaida, este apóstolo do Senhor era filho de Zebedeu e de Salomé, e irmão do apóstolo João, o evangelista. Pescador juntamente com seu irmão, João foi chamado então por Jesus a ser discípulo dele. Aceitou um chamado do mestre e, deixando tudo, seguiu os passos do Senhor, juntamente com seu irmão João. Dentre os 12 apóstolos, São Tiago foi um grande amigo de Nosso Senhor, fazendo parte daquele grupo mais íntimo de Jesus, formado por Pedro, Tiago e também João, testemunhando assim milagres e acontecimentos como a cura da sogra de Pedro, a transfiguração de Jesus e entre outros milagres. Procurou viver com fidelidade o seu discipulado. No entanto, foi somente após a vinda do Espírito Santo em Pentecostes que São Tiago correspondeu concretamente aos desígnios de Deus. No livro dos Atos dos Apóstolos, vemos o belo testemunho de São Tiago, o primeiro dentre os 12 apóstolos a derramar o próprio sangue pela causa do Evangelho. Por aquele tempo, o rei Herodes tomou medidas visando maltratar alguns membros da igreja, e mandou então matar a espada Tiago, irmão de João. Segundo a tradição, antes de ser martirizado, São Tiago abraçou um carcereiro, desejando-lhe a paz de Cristo. Esse gesto converteu o carcereiro que, assumindo a fé em Jesus, foi então martirizado junto com o apóstolo. Existe ainda outra tradição que vai nos dizer que São Tiago passou levando a boa nova do reino dentre alguns lugares como a Espanha. A partir do século IX teve início então a devoção a São Tiago de Compostela. E assim então, queridos amados irmãos, como acabamos de ouvir, São Tiago foi o primeiro dos apóstolos a poder então derramar o seu sangue em testemunho da fé no Senhor vivo e ressuscitado. E assim podemos então olhar para as leituras de hoje, que também nos ajuda a compreender a dimensão
do chamado que Deus tem para cada um de nós, como batizados e batizadas, a podermos então sermos também seus discípulos. E muitas vezes nos questionamos, mas eu não sou digno, eu não tenho capacidade para isso, eu não estou preparado. Ora, se formos esperar estar preparados, nunca iremos fazer nada. É preciso somente se lançar, confiar, assim como fizeram então os apóstolos, confiar em Jesus Cristo. Porque olha só a vida de São Tiago, era um pescador, estava ali trabalhando quando então Jesus o chamou, juntamente com João, seu irmão, vem e segue-me. Então, meus queridos amados irmãos, o que Deus espera de cada um de nós, ainda nos dias de hoje, são pessoas disponíveis que confiam e deixam-se conduzir pelo Senhor. E aí nós podemos então olhar para a primeira leitura de hoje, extraída da segunda carta de Paulo aos Coríntios, que vai nos falar o seguinte: trazemos este tesouro em vasos de barro, para que todos reconheçam que este poder extraordinário vem de Deus e não de nós. E é bonito nós então refletirmos sobre essa carta, onde Paulo ele nos convida, nos chama a atenção para podermos perceber que o que Deus espera, como dizia, são pessoas que se abram à ação de Deus. E assim somos apenas vasos de barro, a qual trazemos um grande tesouro que é a palavra de Deus. Tudo isso, meus queridos amados irmãos, para que a glória de Deus se manifeste através de nós, da nossa pequenez. Agora, é interessante que nós temos nos dias de hoje pessoas que querem então serem maiores do que a mensagem a qual ela está anunciando. Olha só o evangelho que nós vamos voltar daqui a pouco. Os discípulos também, entre eles havia isso. E hoje Mateus vai então colocar na boca da mãe de Tiago e João, ou seja, de Salomé, um pedido onde ela se ajoelha e pede para que no reino de Jesus sente um dos seus filhos à direita e o outro à esquerda. E aí Jesus então vai trazer esse grande ensinamento para nós. Ora, vocês não sabem o que estão pedindo. O lugar à direita e à esquerda compete apenas ao Pai e àqueles a quem Ele reservou. E já no finalzinho do Evangelho, como acabamos de ouvir há pouco, Jesus vai dizer, olha, entre vós não deverá ser assim. No mundo, os grandes os oprimem, ou seja, o poder, pare tudo no mundo de hoje para o poder. Pessoas tirando a vida contra a outra, pessoas que compram, vendem votos, pessoas que então ali se lançam nas redes sociais, nos programas de televisão, se promovendo, aparecendo, fazendo coisas insanas, tudo isso pelo poder, pela fama. E Jesus vai dizer então que entre nós, cristãos, não deverá ser assim. Aquele que quer ser o maior, que seja o servidor de todos. E é isso que o Papa Francisco tem insistido na igreja. Porque em determinados momentos, época na igreja, muitas vezes essas ideologias vão adentrando até mesmo dentro da igreja, dentro das nossas vidas, lá no nosso trabalho, na escola, onde quer que estejamos. E nós vamos achando isso normal. E o Papa, então, ele que é o sucessor dos apóstolos, chama-nos a atenção para que nós também não caiamos nessa tentação de buscar apenas o poder. E ele nos ensina que o poder na igreja deve ser traduzido em serviço. E olha só o belo testemunho e exemplo que ele tem dado na igreja. Colocando-se a serviço, não buscando estar acima das pessoas, mas no mesmo patamar. Isso é bonito, para que nós possamos então voltar à raiz dos ensinamentos, como nós acabamos de ouvir no Evangelho narrado por São Mateus. E assim então, meus queridos amados irmãos, quando nós de fato acolhemos essa proposta de vida, esse modelo de vida, também vamos ser perseguidos. Olha só, voltando para a primeira leitura, vai nos dizer aí então Paulo: somos afligidos de todos os lados, mas não vencidos pela angústia,
postos entre os maiores apuros, mas sem perder a esperança. Isso deve ficar marcado na nossa vida, porque quando nós então estamos dispostos a seguir Cristo, muitos, na primeira tribulação, abandonam a fé, saem correndo. Então, é preciso, de fato, compreender que seguir Jesus Cristo é abraçar toda essa história, que a cruz também faz parte dela, a perseguição também faz parte dela. Assim como Cristo também passou por tanto sofrimento, angústia, dor, também nós, enquanto cristãos, apóstolos, que buscamos viver o Evangelho, vamos passar por essas mesmas querelas a qual então Jesus mesmo ele passou. Então, meus queridos amados irmãos, o que nós não podemos é desanimar. Pelo contrário, é preciso confiar, porque, como nos diz o Salmo de hoje, os que lançam a semente entre lágrimas ceifarão com alegria. Não podemos ficar esperando, então, ali, colher os frutos da nossa missão, do nosso trabalho, porque pode ser que nós nem vejamos os frutos desse trabalho, mas o que importa para nós é fazermos a nossa parte e assim testemunhar o Evangelho com toda a radicalidade, custe o que custar para nós. E que o Espírito Santo de Deus, ele que sustentou São Tiago na missão, também nos ajude a podermos sermos fiéis ao chamado do Senhor, para que assim possamos também nós vencer toda a tentação de status, de poder, e possamos então nos colocar como humildes servos do Senhor, ou como verdadeiros, autênticos vasos de barro que carrega esse grande tesouro que é o Evangelho, a qual o Senhor então confiou a cada um de nós. Que Maria Santíssima, nossa Mãe, nos ajude a podermos então também vivermos com autenticidade a radicalidade do Evangelho e assim também gastarmos a nossa vida por essa causa, para poder transformar essa realidade que nos cerca, tornando o reino de Deus visível no meio de nós. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre esteja louvado. Meus queridos amados irmãos, deixo aqui então o meu grande abraço a cada um de vocês que nos acompanham através desse nosso canal, que nos ajudam a evangelizar através do nosso canal do YouTube, compartilhando, divulgando esse vídeo. E você que ainda não se inscreveu em nosso canal, peço encarecidamente a você que também se inscreva no nosso canal, nos ajude a evangelizar. Vamos então fazer com que o Evangelho de Deus possa alcançar os corações do maior número possível de pessoas, e para isso conto também com a sua ajuda. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Tiago, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Um abraço fraterno a cada um de vocês e até o próximo vídeo, se assim nos permitir. Espero por você.